Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada família, cada membro da Igreja Batista de Pinheiros. Quero agradecer a Deus, agradecer também esta forma que nós estamos tendo de escola dominical, que tem pessoas que gostam de receber os estudos, gostam de dar continuidade aos estudos teológicos, aos estudos práticos que os pastores, os professores, o pastor Paulo também está dando sequência à EBD. Parabéns, pastor Paulo, que não deixou a EBD parar. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Pinheiros tem continuado e muitas pessoas estão seguindo, estão fazendo até leituras por intermédio das postagens. E também o nosso grupo de WhatsApp, o grupo grande que se tornou um grupo de cerca de 150 pessoas, família e BAP, este grupo está se portando muito bem. Nós não temos tido ali, às vezes, grupos muito grandes, que são grupos enormes, a gente percebe que eles às vezes são perturbados, uns colocam postagens aqui, outros reclamam ali, um sai aqui com raiva, outros se manifestam. Graças a Deus, nosso grupo tem tido paz, tem tido postagens boas, postagens de primeira qualidade. Vocês estão de parabéns. A nossa comunidade ali no grupo de WhatsApp está conseguindo ter vínculo. Nós oramos uns pelos outros ali, nós estamos convivendo de uma certa forma ao longo do dia, acompanhamos algumas angústias, algumas alegrias, nós parabenizamos ali os aniversariantes e estamos podendo ter um convívio mesmo por intermédio do nosso WhatsApp. Também eu quero dizer que esta comunidade Batista de Pinheiros, eu agradeço a Deus pela forma com que vocês estão sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós tivemos entradas boas que até agora a nossa igreja, graças a Deus, está podendo não só dar continuidade aos ministérios, dar ajuda de custo a todos os pastores que já vinham recebendo a ajuda de custo que tinham, ao salário pastoral, que é o meu. Nós estamos tendo as entradas de forma tão fiel, meus irmãos, que nós inclusive aumentamos o trabalho da nossa igreja, abrindo aquele trabalho, aquele suporte que estamos dando agora para a região do Largo da Batata, dando 50 cestas básicas mensais. E podemos abrir esse trabalho ao longo dessa pandemia, porque nós sabemos que as pessoas precisam. E eu tenho certeza que essas 50 famílias que estão sendo contempladas com este trabalho social, dirigido pela Vanessa e pelo Antônio, continuam com eles o pastor Vanderlei e a irmã Flor Denice, esta equipe que está fazendo esse trabalho, em breve, quando voltarmos, quando sairmos dessa pandemia, nós vamos oferecer estudos na Bíblia para essas famílias. Nós vamos dar também o alimento espiritual. É que no momento não temos como. Não podemos ir na casa deles, visitar, não podemos trazê-los para louvar conosco aqui. São, em sua maioria, pessoas que vieram de outros estados e moram na região do Largo da Batata, na Teodoro Sampaio, trabalham por ali, são cabeleireiros, são comerciantes que trabalham no comércio ali da região da Teodoro Sampaio, lojistas que estão vivendo ali, que estão vendedores, enfim, meus irmãos, a nossa igreja conseguiu pegar a oportunidade e fazer como aquele versículo que fala: pregue a palavra, seja no tempo ou fora do tempo, seja no momento propício ou no momento que não é propício, pregue a palavra. E nós temos certeza que estamos fazendo vínculos, auxiliando essas famílias, da qual a igreja
já caiu na simpatia deste povo ao redor aqui do Largo da Batata de Pinheiros. Que Deus nos abençoe. Portanto, se você tem a possibilidade, continue sendo fiel no dízimo. Nós vamos colocar aqui, quando der entre este momento e o louvor, vai aparecer o número da conta. Tô certo, Arthur? Vamos colocar o número da conta entre este momento que eu estou falando e o louvor. E você, então, pode fazer o depósito, a transferência. E uma vez que você esteja na condição de participar do ministério da igreja, continue participando, porque está sendo uma bênção. A vida financeira da igreja, graças a Deus, ela é uma foto da vida financeira dos irmãos. Ela é uma foto. Então, eu oro, nós oramos aqui, os pastores, nós oramos para que a sua vida financeira esteja bem também. Para que Deus esteja sustentando você financeiramente. Agora, se você está tendo problemas financeiros, dificuldades, se você não tem tanta certeza quanto às suas finanças, eu digo para você, guarde esse dinheiro, gaste, pague as suas contas, gaste com a sua família. Não coloque na igreja. Faça dessa forma. Mas se você tem como participar da obra de Deus, eu tenho certeza que Deus não vai te deixar passar pela dificuldade. Ainda assim, se você passar por alguma dificuldade, Ele vai te dar saída. Ele vai estar conosco. Deus não nos promete que não vamos passar jamais dificuldades. Mas Ele diz, eu estarei ali com você na dificuldade. Portanto, tenha sabedoria para usar o seu dinheiro de forma abençoadora, seja na igreja, seja na sua família, seja para auxílio de alguém. Que Deus possa abençoar a nossa família Batista em Pinheiros com saúde espiritual e com saúde financeira também. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ouvir um louvor e depois eu retorno para falar a palavra de Deus. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim
glorifico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. No controle. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. Que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá.
Eu estou lendo na Palavra de Deus, capítulo 6 de Mateus, do versículo 5 até o 8. Mateus 6, de 5 a 8, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orares e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, e antes que lhes peçais. Então, dessa forma, nós temos esse trecho que fala sobre oração, e é essa temática que eu gostaria de meditar nesta manhã de domingo, sobre a oração. Há muitas pessoas que, ao longo do tempo da caminhada, da carreira cristã, pegaram a ideia de oração e com o tempo parece que essa ideia vai se tornando tão automática, vai se tornando tão sem vida, que dá-se a impressão que a oração ela vai perdendo a sua ideia original, da qual Jesus apresenta aqui aos seus discípulos. A oração tem uma ideia original. A oração tem uma forma distinta de se apresentar para o crente, para aquele que verdadeiramente ora, para aquele que verdadeiramente tem uma vida de oração. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos fala que nós devemos orar o tempo todo, estar em oração o tempo todo, sem cessar. Certa vez eu assisti um filme que me chamou muita atenção naquele filme, foi que um seminarista, que tinha ali um discípulo, um estudante do seminário, ele andava, era na idade medieval, e ele andando, o tempo todo ele andava e ia conversando com Deus. Ele ia falando. E ele estava falando de uma picaretagem que ele tinha feito, algo que ele tinha feito, não lembro o que era, um roubo de um pão, alguma coisa assim. E ele estava se desculpando com Deus, falando: olha, o senhor bem sabe, eu roubei esse pão para comer, porque eu tenho fome, eu posso morrer e aí não dá certo. Eu não lembro direito, mas ele falando tudo, até as coisas erradas que ele estava fazendo, ele ia conversando como se Deus estivesse andando ali do lado dele. E ele falando. E Deus não parecia distante da ideia desse seminarista no filme, porque quando a imagem estava fechada nele, a gente tinha certeza que tinha alguém do lado dele, alguém com quem ele conversava. Mas quando abre, a gente percebe que ele está conversando com Deus. Ele está em oração. Pois bem, a ideia de oração, ela não é aquela ideia como se fosse um abracadabra. Muitos estão lidando com a oração como se fosse um abracadabra. Sabe, uma oração que você vai e você faz a oração por tal pedido e fez aquilo e pronto, já orou, já está tudo certo, já pede e coloca como se fosse uma mágica de que nós, na oração, é que podemos pedir e pede e tem isso e tem aquilo, e a oração se torna apenas orações de petições. E existem orações de petições e nós podemos pedir a Deus. Nós podemos pedir as coisas a Deus também. Ele não se restringe de nos dar. Mas em Tiago, fala que nós pedimos errado. Nós não sabemos nem pedir. Nós
não somos atendidos muitas vezes porque não pedimos bem. Mas ali também em Tiago fala que quando há doentes no nosso meio, nós devemos orar por eles, para que tenha cura. Então a oração ela pode ser orada para pedir cura, ela pode ser colocada nos nossos lábios para que a gente peça algum bem, a oração é para isso também. Contudo, a oração, a ideia de oração, aquela ideia quando fala lá em Tessalonicenses 5,17, orai sem parar, ore o tempo todo. Essa oração que também fala aqui em Jesus, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então, o que é? Será que a oração teria uma alma mais profunda? Será que tem uma receita, um tipo, uma forma de oração da qual nós poderíamos nos achegar mais a Deus? Eu não erraria de dizer que tem. Mas para isso, a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui. Primeiro, quando Jesus diz, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Ou seja, é a oração que ela não é aquela conversa tete a tete, face a face, aquela oração singular entre eu e Deus. A oração, ela deve ser algo tão pessoal, tão intrínseco, que eu não devo me ausentar de falar diante de Deus quem eu sou. A oração, quando eu entro no meu quarto mesmo, que aqui quarto pode ser simbólico, significando que quando eu estou sozinho, somente eu e Deus, de maneira nenhuma teria alguma parede entre nós, e eu não me restringiria de dizer Senhor, perdão porque eu sou um mentiroso, Senhor, me perdoa porque eu sou um ladrão, Senhor, me perdoa porque eu sou um adúltero, Senhor, me perdoa porque os meus pensamentos são muito maus, Senhor, me perdoa porque eu na realidade, eu sou uma pessoa má, gananciosa, Senhor, me perdoa porque eu tenho muita inveja do outro, Senhor, me perdoa porque muitos males eu tenho eu maquino no meu coração. Eu não me restringiria de me abrir diante de Deus, de falar quem eu sou, de colocar que eu não sou muitas vezes com a máscara que eu apresento, que eu me apresento para as pessoas, mas sim que eu sou um ser humano pecador, cheio de defeitos, e estes defeitos eu quero colocar diante de Deus, porque quando eu coloco, é como se esse mesmo Deus vai ser um espelho e vai me colocar diante desse espelho e falar, você verdadeiramente tem tudo isso, mas eu posso te dar a saída, eu posso te construir melhor, eu posso te ajeitar nesta deformação que você está. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós deveríamos recorrer na oração. Não apenas ficar pedindo como uma abracadabra, uma mágica. Olha, orem por mim, porque eu agora vou fazer isso. Ok, estamos orando. Ou compartilhar. Ninguém fala, olha, orem por mim, porque eu sou um mentiroso, irmãos. Orem por mim, porque a minha mente está pensando diversos pecados aqui. É claro, ninguém fala dessa forma. E nem devemos compartilhar no WhatsApp esses pedidos de oração, não é assim. Até a Bíblia nos adverte para que a gente coloque diante de nosso Deus os nossos pecados. O salmista, no Salmo 51, ele coloca os pecados mais intrínsecos dele, os pecados mais profundos, ele coloca ali diante de Deus.
nós percebemos que pela oração nós podemos pedir ao nosso Deus coisas sobrenaturais. Pela oração nós podemos suplicar por um milagre. Pela oração nós podemos pedir a Deus socorro. Quem que estiver desempregado, que não quer que Deus abra a porta de um emprego para si? Quem que está à procura de uma esposa, de um namorado, uma namorada, uma noiva, um noivo? Quem que não quer orar para que a pessoa com quem ele vai viver o resto da vida seja uma boa pessoa? Deus coloque a sabedoria para que se escolha uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, trabalhadora, fiel. Quem não quer pedir a Deus pela saúde dos filhos, para que os filhos vá bem? Quem não quer orar diante de Deus e abrir o coração? Todos esses tipos de orações, elas vão nos colocando diante de Deus de forma mais profunda, mais próxima. E por que não dizer aquela ilustração que o pastor Glaucio postou esses dias atrás no nosso grupo de WhatsApp, quando um menino perguntou: como que é o tamanho de Deus? De que tamanho é Deus, pai? E o pai olhou e falou: aquele avião lá, você está vendo? O que você acha? E o menino olha e fala: é pequeno, é muito pequenininho. Aí diz que o pai pegou o menino, botou no carro, foi no aeroporto e chegou lá, olhou o avião e falou: e agora? Você está vendo o avião? O que você acha? E aí ele: que grandão que é o avião, como é grande, é enorme, pai. E daí o pai pegou e falou: muito bem, filho, Deus é desse jeito. Quanto mais próximo dele nós estamos, maior ele é. Eu fico imaginando, eu não teria tempo de colocar meu filho, levar no aeroporto para fazer o ensinamento de Deus. Gostaria, Mas, olha, achei demais essa ilustração, porque quanto mais tempo nós oramos, nós nos dedicamos aos pés de Deus, junto com Ele, mais nós vemos a grandeza desse Deus, e mais nós nos sentimos confiantes, nós nos sentimos encorajados. Quanto mais nós oramos, mais força sobrenatural nós temos de enfrentar a caminhada dessa vida, menos medo nós temos. Muitas vezes, nós vimos grandes homens da Bíblia refugiando-se na oração, quando não tinham mais nenhum outro lugar para se refugiar. Nós vimos quando Moisés não tinha mais para onde fugir, ele então ora e fala: Senhor, nos livra, porque lá atrás vem o exército para acabar com a nossa história. Lá na frente tem um mar que vai nos afogar. Então, Deus, nos livra. E aí então Deus abre o mar e fala: vamos, caminhem, vão adiante que eu estou com vocês. Num determinado momento, quando Elias estava diante da morte, vendo ali a morte não dele, mas sim do filho da viúva de Sarepta, ele vê ali a morte e ele então o que ele faz? Ele pega, ele ora a Deus, ele suplica a Deus e Deus ressuscita o menino, Deus ressuscita a criança. E aí então foi o que? Foi a força de Elias? Foi Elias quem fez isso? Não. Foi o pedido de oração que ele fez que foi aceito por Deus. Deus aceita que nós oremos. Quando Davi orou, quando Davi pediu, suplicou, quando ele estava diante de toda o mal feito que o próprio filho tinha feito a ele, tinha feito com que ele saísse fugindo, envergonhado, correndo para salvar a própria vida, quase que com a roupa de baixo, quase que sozinho, correndo, sendo protegido por alguns apenas do exército. Aquilo foi vergonhoso a um grande rei, e ele então ora, suplica, pede a Deus, e Deus dá de volta o reino a ele. Nós vimos, por determinados momentos, quando Daniel estava diante de um grande problema, de uma grande
de uma grande traição que fizeram a ele, de inveja que tinham dele. Daniel então foi aprisionado, ia ser jogado aos leões. Ele ora, ele pede a Deus, e Deus protege, salva Daniel da boca do leão. Ora, Deus pode nos salvar da boca do leão também. Deus pode nos salvar da maledicência. Deus pode nos salvar das palavras ferinas que nos denigrem. Deus pode nos salvar da doença, da peste. Deus pode fazer tudo isso, mas nós devemos estar em oração, pedindo a Ele e estar protegidos na proximidade com esse nosso Deus. Nós percebemos, meus irmãos, que Paulo, ele fala ali em Romanos, ele diz sobre o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo diante de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz diante de Deus. Ele ora, ele roga, ele está ali orando com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ali eu disse em Romanos 8, 26, que o próprio Espírito, ele roga, ele pede por nossas vidas com gemidos inexprimíveis. E então eu posso entender dessa forma que a oração ela pode muitas coisas, mas o que é principal que a oração pode fazer é nos manter próximos a Deus, nos manter em contato com Deus. Alguém poderia perguntar, o que é o conhecimento de Deus? É fazer um curso teológico numa faculdade? É você ter conhecimentos de todos os escritores, os filósofos? É você ter conhecimento de todas as cadeias filosóficas, do humanismo, racionalismo, do existencialismo? É você conhecer todas as coisas? O que é o conhecimento de Deus? O que é? De que forma nós podemos conhecer, estar mais próximos a Deus? E aí então viria Jesus Cristo e falaria, você não precisa de nenhum livro, você não precisa de nenhuma filosofia, de nenhum tipo de conhecimento científico. Para conhecer a Deus, você precisa entrar no seu quarto e começar a conversar com Ele, e abrir o seu coração, e chorar diante dEle, e sorrir diante dEle. Você não precisa de mais nada. Um grande pastor, um pastor que eu gosto de ler sobre ele, sobre toda a sinceridade que ele tinha, é Kierkegaard. O pastor Kierkegaard, desde jovem, ele era tido até como existencialista. Ele é considerado o pai do existencialismo. Ora, Kierkegaard, ele era um pastor de uma pequena comunidade. E ele foi um grande homem, conhecido como um dos maiores filósofos da Europa. Ele era tido como uma pessoa pessimista, uma pessoa intrínseca, uma pessoa meio até tímida, o jeito do pastor Kierkegaard. Kierkegaard é conhecido nas universidades do mundo todo. O mundo secular estuda Kierkegaard como o pai do existencialismo. Mas o grande fator que Kierkegaard quis ser conhecido foi como uma pessoa sincera, um pastorzinho de uma pequena comunidade que se abria diante de Deus, que completamente se abria em oração e dizia o quanto ele precisava de Deus, porque ele era pecador, ele era muitas vezes traído pelos próprios desejos. E ele tinha sinceridade nessa forma de ser e foi considerado um bom pastor. Nós então, meus irmãos, nós podemos diante de Deus nos abrir, ser transparentes e não hipócritas. A palavra hipócrita que tem aqui, quando Jesus fala no versículo 5 desse capítulo 6 de Mateus, não sejam como os hipócritas. Esta palavra hipócrita é a palavra máscara. Não sejam como os mascarados, aqueles que são falsos. Vamos ser sinceros diante de Deus, nos abrir, nos colocar, nos derreter, nos derramar diante de Deus. E a cada momento, como aquela música, nós chegamos e falamos, eis-me aqui, diante de Ti, abra o meu coração e o meu clamor, escute, Senhor.
e faça cair as barreiras que existem em mim, porque o Senhor é fiel, como diz aquela música, aquele cântico. Que nós possamos, assim, termos uma sinceridade diante de Deus. Que Deus abençoe a cada um e que a sua vida de oração nesta semana possa ser muito mais rica, muito maior. E o conhecimento de Deus não requer nada mais do que nos colocarmos e nos derretermos diante dele. Que Deus possa abençoar, meu irmão. Tenha uma boa semana, vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Nós pedimos que o conhecimento de Deus, que não se ache em faculdade nenhuma, que o Senhor nos encha, preencha dele. Preencha cada um que em oração, neste momento, cada família fazendo a oração comigo, me acompanhando, que o Senhor nos faça sentir a sua presença, mas que aquela oração rica, aquela oração poderosa, aquela oração individual, aquela oração só eu e o Senhor, que, Pai, de jeito nenhum que ela possa faltar na minha semana, que eu tenha essa oração na minha vida, que cada um de nós possa guardar tempo para ter momento de oração, para ser pessoas poderosas, para serem pessoas poderosas, pessoas que sintam a verdadeira presença de Deus em suas vidas. Nos ajuda, Pai, a sentirmos o Senhor verdadeiramente em nossa vida, em nossa semana, em nome de Jesus. Amém.